Enfim, Abelardo de Oliveira Filho, conselheiro de administração da Embasa. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar e cumprimentar aqui o nosso senador Paulo Paim. Faço as palavras do companheiro Edson com relação à atuação, a grande atuação do companheiro senador Paulo Paim na defesa das políticas públicas, na defesa dos direitos dos trabalhadores e da sociedade. Então, muito parabéns, senador, pela sua atuação ao longo dos anos aqui no Senado Federal. Saudar todos os companheiros aqui da mesa, o Aparecido, o Arilson, a companheira Renata, ali em nome dela, saudar todas as mulheres aqui presentes, juntamente com a companheira Eva, minha companheira, né? Também foi secretária lá da Bahia, responsável por um dos grandes programas, o Água para Todos, lá na Bahia, que teve realmente um avanço muito grande. Só para todos terem uma ideia, saltamos de 25,5% na zona rural para 71,2%. Isso significa compromisso com o saneamento, né? Prioridade de governo nos 8 anos do governador Jacques Wagner, que eu tive a honra também de presidir a Embasa por 8 anos e 3 meses. Mas eu aqui não estou representando nenhuma entidade, muito embora eu já tenha participado aí, de uma grande parte dessas entidades. Eu estou representando 42 anos de militância, né, do saneamento ambiental, ex-secretário nacional de saneamento, ex-presidente da Embasa, e também representando a minha indignação, né, tenho percorrido esse país, né, para lutar contra a SMP, né, por ela ser nefasta para a população brasileira, né, e dizer que nós, né, vamos continuar com essa luta. Então, eu tinha feito aqui uma apresentação, mas muita coisa já foi dita e eu não vou repetir, então eu vou saltar, né, algumas questões, mas queria, primeiro, assim, muito rapidamente, né, falar de um setor extremamente sofrido, que é o setor de saneamento básico nesse país. Quando a gente imaginava que que as melhoras que ocorreram a partir de 2003, como bem disse aqui o Edson, né? Ninguém de sã consciência imaginávamos que nós estaríamos realmente com esse retrocesso tão grande. Então, muito rapidamente, né? Na década de 70, né, o Planasa, as companhias estaduais de saneamento, criação do BNH, do Sistema Financeiro da Habitação e do FGTS, a extinção, né, durou praticamente 16 anos do Planasa, né? A Constituição Federal de 88, que nós lutamos muito para que o saneamento fosse considerado como direito social, né? Humano e fundamental. Infelizmente, não conseguimos sequer um capítulo, né, específico, e na Constituição brasileira a palavra saneamento básico aparece apenas 3 vezes, demonstrando exatamente de que esse setor nunca foi prioridade, né, para esse país. A partir daí, né, já em função de toda a mobilização da Constituição Federal, né, os movimentos da reforma urbana, os movimentos da reforma sanitária, junto com os parlamentares, construíram o PLC 199, infelizmente aprovado em 94 e vetado em 95, de novo, vazio institucional, né? E quando nós imaginávamos um novo alento para o setor, a partir de 2003, com tudo aqui que o companheiro Edson já falou, né, que eu queria reforçar, né, e dizer que a partir, efetivamente, do governo do presidente Lula, né, o saneamento nesse país passou a ser prioridade de Estado. Não é à toa que foi instituído um marco regulatório, não é à toa que foi construído o PAC, e todos do setor, inclusive o setor privado, dizia muito claramente. Então, agora, com o marco regulatório e com recursos para o setor, estão dadas todas as condições objetivas para que o setor de saneamento básico possa avançar nesse país. Infelizmente, né, a partir de 2016, um grande retrocesso se abateu sobre o país, né, com o golpe
presidente eleita e o presidente honesta, a companheira Dilma Rousseff, que desencadeou todo esse processo, vários golpes contra a população brasileira e mais um contra o saneamento básico no Brasil. Por fim, nós vamos falar dos grandes desafios que nós temos pela frente. Então, já correndo aqui, isso aqui eu já falei, o Edson também, vamos passar muito rapidamente. Aqui, só para mostrar os recursos, cerca de 104 bilhões no período de 10 anos, Isso foi fruto do PAC. Isso não estou considerando os recursos do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Integração Nacional, apenas Ministério das Cidades e FUNASA. Bom, aqui também isso aqui já foi falado, na realidade, companheiro Sérgio, além dessas leis que você falou, a lei mexe também na decisão do Supremo e mexe no Estatuto das Metrópoles, que ao tentar redefinir a titularidade. Então, retrocesso. Já no próprio dia em que assumi provisoriamente, editou a medida provisória 727, instituir, convertida em lei 1334, que resgata o Programa Nacional falido do governo FHC, cria o Fundo de Apoio à Estruturação das Parcerias Público-Privadas. Nós queríamos e reivindicamos um Fundo Nacional de Universalização do Setor de Saneamento Básico no Brasil, cria o Programa de Desestatização das Companhias Estaduais de Saneamento Básico, tentativa de privatização da SEDAI e outras empresas de água no país, e dizer que essa medida provisória é exatamente uma tentativa de superar os entraves jurídicos institucionais para a venda das companhias estaduais de saneamento, reduz drasticamente também para o setor de saneamento, além da PEC, famosa PEC 95, reduz drasticamente também o recurso para o setor de saneamento. E editou a medida provisória, típico de um governo golpista. Na calada da noite, na quinta-feira, dia 5, não estava decidido ainda, não estava na agenda do presidente da República, que seria a editada a medida provisória no dia 6. Aliás, os companheiros dos ministérios que participavam do GTI nem sabiam. Eu recebi o convite às 9 horas da noite e encaminhei os caras. Nós não estamos sabendo, ou seja, nem os companheiros responsáveis pelas áreas estavam sabendo dessa decisão. Então, realmente, mais um golpe contra a população brasileira, exatamente no dia do Jogo do Brasil, no último dia possível pela legislação eleitoral de editar políticas públicas. Bom, aqui só para mostrar aí os recursos. A redução imensa, a LOA de 2017 e a LOA de 2018, os recursos do Ministério das Cidades baixaram bastante. E aqui, a despeito desse nome bonito, de que atualiza e que vai aprimorar as condições estruturais de saneamento básico no país, essa medida provisória ela vai desestruturar completamente o setor de saneamento básico no país, vai praticamente acabar com a possibilidade da prestação regional dos serviços, vai acabar com o subsídio cruzado, que é efetivamente o que mantém hoje o saneamento básico no país, fere de morte as companhias estaduais de saneamento, tudo isso para atender ao setor privado. Então, na realidade, não sou eu que estou dizendo isso. O documento chamado Marco Regulatório do Setor de Saneamento, onde eles fazem as justificativas para a edição da medida provisória, está lá dito com todas as letras que essa medida provisória foi para atender o pleito da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas do Setor de Saneamento Básico no país. Ora, como é que desestrutura o setor de saneamento para atender hoje as empresas que prestam serviço em apenas 5% dos municípios brasileiros. Obviamente que é um governo que não tem nenhum compromisso com a população brasileira. As mudanças não são para beneficiar a população brasileira. É exatamente para atender aos interesses privados nesse país. Então, já foi falado aqui da questão da inconstitucionalidade com relação a não justificativa da urgência,
né? Já foi falado isso. Isso aqui também eu não vou entrar em detalhes, mas ela mutila os princípios da gestão associada apenas para o saneamento básico no país, né? Eu não vou realmente entrar nesses detalhes, mas aqui é importante isso, né? A lei nacional, ela fez uma luta muito grande para que esse país estabelecesse o planejamento das suas ações, né? Dotando de planos municipais, né? E inclusive o seguinte, colocando que para a validade dos contratos tem que ter o plano, tem que ter o estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira da prestação de serviço universal e integral. Senador, eles retiraram ali aquela palavra universal e integral. Isso significa, né, que a iniciativa privada não vai precisar justificar a prestação universal e integral do serviço. Isso é realmente um dos grandes absurdos, né, da MP. Né? Então, na realidade, ela também dispensa esse plano e estudo de viabilidade para validar os contratos. Os órgãos reguladores vão fiscalizar em cima de quê? Né? Se não tem plano e se não tem um estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira. E retira de novo aí a necessidade de aprovação legislativa dos planos. Bom, isso aqui o companheiro Aparecido já falou, né? Ele redefine o que está na Constituição. Ele redefine a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizer que o município só vai exercer a titularidade dentro das suas respectivas. Sendo assim, o Distrito Federal, que vai captar água no estado de Goiás, não é o titular dos serviços. E todos os municípios do Nordeste brasileiro não seriam titulares dos serviços. Então, realmente, é um absurdo essa questão que está colocada aí, que o Aparecido já comentou e que eu vou correr. A questão da ANA, né? Quem diz isso é os próprios dirigentes da ANA. A ANA não tem expertise, não tem competência, não tem capacidade, não tem pessoal capacitado para desenvolver, né, tarefas específicas de regulação de dos usuários do Sistema Nacional do Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isso, obviamente, que vai causar conflito, né? Bom, aqui já entrando aqui no que interessa e no que importa, que eu acho que são as consequências e os impactos dessa MP para o saneamento básico e para a população brasileira, né? Então, primeiro, o principal objetivo da MP é superar de forma inconstitucional os entraves jurídicos institucionais para privatizar o setor de saneamento. Por que isso? Né? Porque as empresas estaduais de saneamento não dispõem de ativos para serem vendidos, senador. Né? As empresas só têm valor de mercado se tiver os contratos. Então, preserva-se os contratos, que é um contrato de programa, fruto de cooperação federativa, fruto de gestão associada, para poder privatizar. Os artigos 8A, 8B, já foi falado aqui, 10A, 10B, 11, 11A, são todos inconstitucionais, além dos artigos que delegam à ANA a competência pela regulação dos serviços de saneamento básico. A MP desestrutura completamente a política de saneamento básico no país, amplia a sua exclusão social e as desigualdades regionais, ou seja, privatiza o filé e deixa o osso para o Estado brasileiro, como aconteceu no estado de Tocantins, aqui próximo, né? Em 1998 foi privatizada os 125 municípios. Chegou em 2010, a empresa privada chegou a esse estado, tome aqui os seus 78 municípios aqui, menores e não rentáveis, que eu só vou ficar com os 47 maiores. Então é isso que propõe a medida provisória 844. Desfigura e mutila os princípios da gestão associada de serviços públicos e do contrato de programa apenas para a área de saneamento básico, ou seja, é um casuísmo. A gestão associada de serviço público vale para todos os serviços públicos, né? Saneamento, transporte, mobilidade, habitação,
todos os serviços públicos, saúde, etc. Destrói o subsídio cruzado praticado pelas companhias estaduais, que possibilita que os municípios mais rentáveis financiem os menores e menos rentáveis e, consequentemente, provoca aumento de tarifa. A ABS fez um estudo, senador, muito interessante, do caso do Amazonas. O Amazonas, né, Manaus foi privatizado em 2000. Em 2001, a Companhia Estadual de Saneamento Básico foi extinta e entregou para os municípios. O que é que aconteceu de 2002 até 2016, segundo dados do SNIS? Caiu, enquanto no país cresceu, o índice de cobertura dos serviços de água e esgoto caiu nos demais municípios e também no município de Manaus, que foi privatizado. 20 anos de privatização, né? Apenas 10%, senador, 10% de cobertura de esgotamento sanitário e destes 10%, apenas 30% são tratados. E nós estamos falando da Amazônia, né? Que faz com que o Brasil detenha 12% de toda a água doce do planeta. Fere de morte as companhias estaduais de saneamento básico, que são responsáveis por 75% da prestação desse serviço, obrigando aos estados e os municípios a prestar o serviço dos municípios pequenos e não rentáveis. A MP é um verdadeiro retrocesso para o saneamento básico no país, desconstrói a política nacional de saneamento básico, desestrutura totalmente o setor, destrói tudo que foi conquistado com muita luta ao longo dos últimos 15 anos. Como disse aqui a Renata, são dados da OMS e da Unicef. Diz que o Brasil efetivamente cresceu. E os dados da PNAD de 2015, publicados em 2018, mostram isso muito claramente, o crescimento em função da política nacional de saneamento, em função de uma política perene de alocação de recursos, como foi o PAC. Então, se aprovada, né, e nós queremos que ela seja rejeitada integralmente, ela vai prejudicar excessivamente a população brasileira, principalmente aquelas populações de baixa renda, que residem na periferia das grandes cidades, nas zonas rurais e nos pequenos municípios. A população brasileira não pode aceitar qualquer proposta de alteração da lei que possa comprometer o avanço no acesso da população ao serviço de saneamento básico. Ainda aqui, olha, vários estudos, um pela PSIRU, que é da unidade de pesquisa da ISP, que é sediada na Universidade de Warwick, lá na Inglaterra, né, e o TNI, eles fizeram um estudo, senador, que mostra que 835 municípios em 47 países reestatizaram os seus serviços. Então, isso mostra que a proposta de privatização dos serviços de saneamento básico no Brasil estão na contramão da história. Esses estudos apontam para a incompatibilidade do papel social de uma empresa pública que presta serviço essencial com as necessidades de um grupo privado. O setor privado não vai resolver o problema de quem não tem acesso ao serviço de saneamento básico, porque querem apenas os municípios maiores e mais rentáveis. Aqui mostrando, esse faz parte desse estudo, estou concluindo, e aqui vou passar às suas mãos, senador, um relatório do Tribunal de Contas Europeu que analisou todas as parcerias públicos-privadas implantadas na Europa, e que foram financiadas pela União Europeia, e eles chegam às mesmas conclusões. Olha o título ali, parcerias público-privadas na União Europeia, insuficiências generalizadas e benefícios limitados. É um relatório que tem 90 páginas, seria interessante realmente que o senhor pudesse fazer essa leitura para demonstrar também que uma das formas de privatização, que é a parceria público-privada, não tem resolvido os problemas do saneamento no mundo, nem no Brasil. Então, as propostas finais, derrotar e arquivar a MP e implementar a lei, né, 11.445, qualquer mudança deve ser feita por meio de projeto de lei, garantir o acesso a todos à água de qualidade e ao serviço público de saneamento básico de forma universal e integral, é a última, com transparência das ações submetidas ao controle social, consagrar na Constituição, e aqui, senador, nós gostaríamos de seu apoio, existem várias PECs tramitando nesta casa para que a Constituição, conforme a resolução da ONU, consagre a água e o saneamento básico como direito social, humano e essencial.
Saneamento básico deve ser prioridade do Estado, deve ser garantido os recursos perenes e permanentes para o setor, conforme previsto no PLASAB, instituir o Programa Nacional de Revitalização e Fortalecimento das Empresas e Autarquias Públicas, dentro do PLASAB, instituir o Fundo Nacional de Universalização, criar as condições técnicas e financeiras para permitir que os municípios elaborem seus planos e desonerar o setor basicamente do PIS/COFINS. Bom, então aí agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui discutindo esse assunto tão importante. Obrigado. Tudo bem, senhor Abelardo de Oliveira Filho, conselheiro de administração da Embasa. Em média, eu dei 15 minutos.